Olá, queridas amigas, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui para fazermos algumas reflexões em O Livro dos Espíritos, Perguntas contidas no Livro dos Espíritos acerca da doutrina dos Espíritos. E hoje nos foi incumbida a missão de falar sobre a escolha das provas no livro segundo, Escolha das provas no livro segundo. Porém, a gente vai tratar das questões 264 até a questão 273. Então, nós vamos aqui tentar fazer o melhor possível para a gente poder simplificar mais ainda as perguntas que o nobre Allan Kardec faz aos espíritos e que eles dão respostas de forma muito simples. Às vezes nós aqui complicamos um pouquinho. Então, vamos dar uma trabalhada aqui para fazermos essas reflexões. E começamos pela 264, O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Bom, só voltando um pouquinho, o item é a escolha das provas, esse que a gente está trabalhando, porém como nós estamos começando da 264, lá na 258, quando começa, os espíritos vão dizer que nós escolhemos os gêneros de provas, ou seja, quando nós estamos no mundo espiritual, no estado errante, nós escolhemos os gêneros de prova. Então aqui, dando sequência a esse estudo, é que a gente já chega na 264 e Kardec já está perguntando, porque ele vem dando uma sequência, tá? Para que a gente não imagine que está pegando daqui a escolha das provas. Já vem desde a 258, que começa lá, que quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das escolhas que sucederão durante a vida. Então aqui ele vai dizer, ele próprio escolhe os gêneros de prova. Então a gente já está na 264 e na 264 Kardec já vai construindo todas essas perguntas, Ele vai de uma pergunta que os espíritos dão a resposta. Kardec ele tinha essa característica, ele já construía outra pergunta em cima da resposta dos espíritos. Então aqui ele pergunta: o que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Então, os espíritos vão dizer: ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas. Ora, só dando uma pausazinha aqui, por que o espírito escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas? Bom, primeiro, na questão 116, 115, 115, 116, nós já sabemos que o espírito ele é criado simples e ignorante. Então, simples porque é uno, não é composto, ignorante de ignorar o saber. E aí ele vem reencarnando e reencarnando, encarnando e reencarnando, para ir construindo sua natureza e ganhando ali conhecimento do intelecto, conhecimento moral. Então, aqui quando os espíritos já respondem, ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza das suas faltas, é porque essas faltas já foram cometidas em existências pretéritas, à medida que ele foi encarnando e reencarnando. Então, o que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação segundo a natureza das suas faltas, ou seja, aqui tem analogia com suas faltas. Por quê? A expiação, porque a expiação é como ele precisa passar por ela para corrigir o roteiro que ele saiu. É quando está completamente conectado à questão 132 do Livro dos Espíritos, aqui também, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, E na questão 167, que é o objetivo da reencarnação. Então, na encarnação, Deus impõe para que possa o espírito progredir. Na reencarnação, o objetivo da reencarnação é para expiar, ou seja, corrigir o roteiro daquilo que a gente foi ali, saindo do prumo, Então a expiação ela serve para a gente corrigir o roteiro, que a gente chama de sofrimento, Mas veja que quando você está do outro lado, o olhar não é bem de sofrimento. Você sabe que vai sofrer, mas compreenda que, na verdade, é uma oportunidade que você tem para corrigir um roteiro. Já imaginou se você não pudesse corrigir essa rota, aquilo que você fez de errado, aquilo que fez você atrasar-se,
deixar de... Porque entendamos que o espírito ele tem como determinismo o progresso. Ele tem que progredir. Sede perfeito, como disse Jesus lá no versículo 48 de Mateus 5. Então veja bem, o espírito ele precisa progredir. Então você já imaginou se você não tivesse a oportunidade de corrigir o roteiro quando saiu ali da estrada? Então veja que quando você está no mundo espiritual, o que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação segundo a natureza de suas faltas. E por quê? E o faça avançar mais rapidamente. Então ele sabe que ele passando por uma dura expiação, ele vai ali entrar no roteiro e vai avançar mais rapidamente, corrigindo-se, né? Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder. Bem mais perigosas, vê bem isso, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer e pelas más paixões que desenvolve. Isso é fato, né? Você observe que quando o indivíduo, quantos dos indivíduos e quantos de nós, à medida que ganha dinheiro, tem muito dinheiro, começa a abusar do organismo, abusar das pessoas, começa a se tornar mais arrogante, potencializa-se o orgulho, achando-se superior, potencializa-se o egoísmo e esquece, ou seja, esquece porque está lá no subconsciente, né? Mas ele esquece que isso é quem vai entravar o seu progresso. Questão 785 daqui também, Livro dos Espíritos, né? Então, quanto mais orgulho, quanto mais egoísmo, mais nós entravamos o progresso. Então, alguns, né, outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosa pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer. Isso é bom deixar claro que é o mau uso. Por que o mau uso? Porque o dinheiro ele é neutro. Se você souber fazer bom uso dele, naturalmente você vai se beneficiar e beneficiar muitos, né? E não vem ao caso, mas veja bem que os espíritos, eles não falam aqui que a questão está no dinheiro, mas o mau uso dele. Então, o mau uso desse dinheiro ou do poder é quem faz você sair do roteiro ao qual você ali escolheu como prova, né? Então, outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer. E pelas más paixões que desenvolve. Porque se você vai desenvolver orgulho, egoísmo, vaidade, apego, isso aí com certeza vai só te atrasar. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Isso aí já é uma outra questão. Então o espírito ele escolhe provas análogas aos problemas que ele tem, ou seja, já está dizendo aqui, questão 260 também fala disso. Então ele escolhe ali ter contato com o vício para quê? Para que ele possa suportar, para que ele possa superar, para que ele possa domar essa má inclinação. E não só isso, ele superando o vício, se você vê a questão 911, vai tratar disso, se ele supera o vício é quando ele coloca ali o espírito com predominância sobre a matéria ao invés do inverso. Quando a gente está dentro de viciações é porque ainda temos a matéria predominando. Quando nós invertemos os papéis, então o espírito ele pode escolher também ele ter contato com o vício. Por quê? Porque ele está ali já tendo um problema com o vício e naturalmente ele quer ter contato para poder suportar, domar e sair daqui vitorioso, né? Então, a questão 265 já trata de que se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, existem os que o escolhem por simpatia e por desejo de viver no meio do seu gosto, ou para poderem se entregar materialmente aos seus pendores materiais. Veja como Kardec ele vai construindo, né? Da resposta dos espíritos, do último parágrafo da resposta dos espíritos da questão 264, Kardec já constrói
a questão 265, né? Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, existem os que o escolhem por simpatia e por desejo de viver no meio do seu gosto ou para poderem se entregar materialmente aos seus pendores materiais. E os espíritos vão dizer que há, sem dúvida, mas apenas entre aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido. Porque observe que você está no mundo espiritual e fazer uma escolha dessa natureza, há quem faça, mas quando ainda o senso moral está pouco desenvolvido. A prova vem deles mesmos e a suportarão por mais tempo. Olha só, cedo ou tarde, compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que suportarão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam suas faltas e peçam por si mesmos os meios de resgatá-las em provas vantajosas. Ou seja, o indivíduo muitas vezes ele pede para vir para cá e vive essa questão das paixões, dos vícios, mas chega uma hora quando ele começa a retornar e começa a perceber, porque analise conosco, quanto mais você desenvolve um vício ou um hábito, ele vai para o teu subconsciente de tal forma que ele vai agir de forma espontânea. Nós agimos de forma espontânea pelos hábitos, pelos vícios. Então, à medida que eu venho para uma existência e vou desenvolvendo cada vez mais vícios, satisfazendo cada vez mais as paixões, isso tudo vai jogando para o subconsciente. No mundo espiritual, não há misturas. Na casa do Pai tem muitas moradas. Então, no mundo espiritual, você está na razão da tua evolução moral, dos teus sentimentos e dos teus pensamentos. Então, é evidente que quando você vive uma vida de paixões aqui, no mundo material, de forma muito intensa, à medida que você sai dessa e vai para uma outra dimensão, você não tem mais contato com essa. Não da forma como você tinha aqui quando estava encarnado. Então veja quanto sofrimento você vai ter do outro lado por aquilo que você deseja fazer e não tem como, e não pode fazer. Então naturalmente vem o sofrimento que parece então eterno. Até a hora que você começa a perceber que há esperança. E a esperança começa no teu arrependimento das tuas ações, do teu modo de viver. Daí, Deus, pela sua infinita misericórdia, te dá uma nova oportunidade de você reencarnar e aqui você corrigir aqueles maus hábitos, corrigir os vícios. E aí você pede para suportar ou você pede para ter contato mais agora, porque você já desenvolveu para poder suportar, para poder superar, para poder ali domar aquelas más inclinações. Por quê? Porque aí começa de fato a você resgatar esses débitos e naturalmente você ter uma condição mais vantajosa de progresso. A 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Eu acho que Kardec andou dando uma passadinha por aqui pelo Brasil. Então, vê bem, a gente está sempre na lei do menor esforço, né? A gente quer sempre trabalhar de tal forma que a gente resolva logo e já volte para a ociosidade, né? Então Kardec pergunta, não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Aí os espíritos vão dizer assim, para vós, sim. Para o espírito, não. Não quando se liberta da matéria. A ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira, Então, que maneira o espírito pensa quando desencarna? Ora, vejamos aqui um exemplo bem simples. De repente você está ali fazendo uma faculdade e você vai deixando de assistir às aulas e vai para o barzinho e se envolve com os amigos e vai ali até que você perde aquele período, depois você perde outro e aí quando você retorna para a vida real, que é a vida que você tem que se sustentar, que você tem que se prover, que você tem que trabalhar, e você percebe que a coisa ficou muito difícil porque você não passou ali naquele ano escolar, aí você diz, poxa, eu preciso voltar para a escola, mas agora eu preciso agir de forma diferente. Assim é os espíritos.
quando eles estão no mundo espiritual, no mundo na erraticidade, o que acontece? A visão deles muda por completo. Muda por completo, porque ele percebe que ele tem necessidade de evolução, ele precisa evoluir, mas ele não tem como evoluir se ele continua fomentando as paixões aqui quando aqui está encarnado. Então, lá se pensa totalmente diferente. Da mesma forma como nós pensamos aqui, quantos de nós não pensamos, olha, precisamos estudar, precisamos trabalhar para garantir uma compra de uma casa melhor, para garantir mais conforto? O espírito também pensa dessa mesma forma do outro lado. A questão crucial é que aqui nós fazemos pela moeda do dinheiro e lá a moeda é diferente. Quando você chega lá que percebe que a moeda é os dois parâmetros que Jesus estabeleceu no seu evangelho, que é ama teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você começa a perceber que aqui precisa voltar, não fazer mais mal nem ao teu semelhante, nem a você. E todo tipo de imperfeição, está lá no Código Penal da Vida Futura, toda imperfeição ela gera um sofrimento. Livro Céu e Inferno. Toda imperfeição ela gera um sofrimento. Então, quando você percebe isso, você diz assim, peraí, vamos dar uma paradinha nesse roteiro que eu estou seguindo aí, que isso aí vai só me gerar mais sofrimento. Então, você pensa completamente diferente. Não é como quando você está aqui. Na questão 267, poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Olha que pergunta interessante, né? Poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Porque aqui está se falando, desde a questão 258, que os espíritos podem fazer as escolhas, escolhe o gênero de prova, as motivações, mas aí Kardec se aprofunda um pouco mais e diz assim, vamos lá, poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? E a resposta é, seu desejo pode ter influência, O desejo pode ter influência, dependendo da intenção desse desejo. Olha só, dependendo da intenção. Como espírito, porém, muitas vezes, vê as coisas de maneira diferente. E é nesse estado que faz suas escolhas. Ou seja, quando ele está na condição de espírito, ele vê as coisas de forma diferente. É aí onde ele faz as escolhas. Aqui, nós estamos pelo filtro da carne, fica muito mais difícil. Então, mas ainda uma vez, olha só, pode fazê-lo na sua vida material. Porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Nós podemos aqui, eu estou lembrando de um caso agora, de Chico Xavier. Chico Xavier, eu estou lembrando, se eu não estou equivocado, que quando Emmanuel conversa com ele na primeira vez para dizer da sua missão e se ele aceitava, a missão tratava de psicografar 30 livros. 30 livros. E quantos livros Chico Xavier psicografou? Então veja bem, qual era a intenção de Chico? Boa. Qual era, ele pôde modificar a sua prova? Vamos entender que ele escolheu esse gênero de prova? Sim, ele modifica, ele potencializa ela. Isso já não é muito fácil, né? Porque quando a gente já escolhe, a gente lá muitas vezes escolhe querendo que a coisa avance, então quer dizer, a gente já escolhe algo bem pesado. E imagina você chegar aqui e ainda potencializar essa dificuldade, né? E Chico foi um deles, né? A questão 268, desculpa. Aliás, desculpa de novo, 267A. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Não é certamente como expiação, nem como prova. Isso aí, existe esse desejo, né? Há um desejo. Essa pergunta vem naturalmente do destrinchada 267. Sem dúvida, é a matéria que deseja essas grandezas para gozá-las, como espírito deseja as más para conhecer-lhes as vicissitudes. Ou seja, qual a diferença aqui básica? A diferença é que quando você está aqui, é evidente que você quer conforto. Como dizia Aristóteles, tudo que fazemos é mirando a felicidade. E a felicidade a gente confunde com a ideia de conforto, com a ideia de alegria momentânea. E aí a gente começa aqui a ver que o dinheiro é quem promove essas alegrias momentâneas, que promove o conforto. Então a gente começa a desejar a grandeza.
a grandeza, a fortuna. No entanto, sem dúvida, isso aí é para a satisfação da matéria. Porque no estado errante você pensa coisas bem diferentes. Bem diferentes. Então esse desejo ele está realmente na matéria, para satisfazer as paixões do corpo, né? Até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar até alcançar? Sim, mas elas não são como as entendeis, pois chamais de provas as tribulações materiais. Ora, o espírito alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar, porém tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não lhe são penosos, não fosse senão o de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Ora, quantos espíritos dessa natureza nós já não encontramos aqui na Terra? Quantos nós não sabemos? Observe uma Madre Teresa de Calcutá, um próprio Chico Xavier, um Divaldo Franco e tantos outros que a gente conhece, que eles sentem prazer, mas um prazer imenso. Lembro-me agora de uma pergunta de um repórter para a Madre Teresa de Calcutá e ele diz assim: Madre, aliás, não foi nenhuma pergunta, foi uma afirmação, disse, Madre, eu não faria o que a senhora faz por dinheiro nenhum do mundo. E ela, de forma muito tranquila, responde: nem eu faço é porque gosto, eu faço por amor. Olha que coisa interessante. Então, quer dizer, o espírito, muitas vezes já nessa condição, ele não está aqui mais só por uma prova, mas ele também está por deveres que ele gosta de aperfeiçoar, ele precisa aperfeiçoar e também ajudando o outro a evoluir, a melhorar, né? O espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma, agora, isso aqui, deixa eu só abrir um parênteses aqui, pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Ora, quando é que nós fazemos isso? Quando nós brota o orgulho, está brotando ali, gritando. Então a gente muito orgulhoso, acha que é superior a tantas coisas, né? Sempre superior ao semelhante e diz assim, não, aqui eu aguento, eu vou em frente, vamos colocar isso aqui. E aí sucumbe, né? Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como ocorre se prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Isso é outra, entendeu? Então aí o espírito ele se engana por completo, mas uma hora ele vai se arrepender, né? Uma hora ele vai perceber que ele precisa progredir e para progredir ele precisa do desenvolvimento e o desenvolvimento vem pelo trabalho, né? O desenvolvimento do intelecto, consequência do intelecto, a moral. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra existência para reparar o tempo perdido. Ou seja, ele percebeu que não passou de ano e que ele precisa passar de ano pela própria felicidade, pela luz que agora ele vê quando está no mundo dos espíritos. E aí o que ele faz? Ele diz assim, deixa eu voltar, implora, pede. Eu brinco muito dizendo, cuidado filhos, quando olham para um pai e para uma mãe, dizem, eu não pedi para nascer. Às vezes implorou, né? Não só pediu, mas implorou. A que se devem as vocações de algumas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira de preferência a outra? Bom, os espíritos respondem, a gente também já fica muito clara a resposta, né? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Ora, é natural que quando você já tem habilidades no seu subconsciente e que você tem um contato com aquela área aqui numa nova existência, você vai ali aprender de forma muito mais simples, muito mais fácil. E logo você começa a se inclinar para aquilo que você já tem facilidade de aprender. Isso é muito natural. Então você muitas vezes foi advogado numa outra existência, você foi um comerciante, você volta e se inclina novamente para aquela área. Às vezes já escolhe até como gênero de prova, para corrigir algumas falhas. Até o momento que você diz, não, agora eu preciso conhecer outras áreas, preciso conhecer coisas novas, preciso evoluir em outros campos, né? Mas aí é um trauma, né? Ou seja, você vai traumatiza porque você tem que aprender. Para aprender você sai daquele estado que você já está ali habituado e tem um trauma, né? Ou seja, um choque. Mas aí é onde você precisa enfrentar aquilo que não está na sua natureza de bom para construí-la, né? A questão 271, que a gente já está chegando nos finalmente.
No estado errante, o espírito, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar seu progresso? Nascendo, por exemplo, entre canibais. Bacana demais essa pergunta, parece até que não tem sentido, mas tem e muito, né? Porque a gente está falando de escolha das provas. Então, Kardec vai dizer, olha, mas no estado errante, o espírito, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar seu progresso nascendo, por exemplo, entre canibais? E olha a resposta. Não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos próprios canibais, ou que lhes são inferiores. Olha só. Então existe ali um parâmetro estabelecido de que vai adiantar você, já num grau de conhecimento, você nascer entre canibais. Não. Quem deve nascer entre canibais são espíritos da mesma natureza para irem progredindo. Às vezes um que já tem mais um pouquinho, aí vem, como diz ali São Vicente de Paula vai falar aqui no Livro dos Espíritos, nós temos sempre um acima de nós, um abaixo de nós, então aí nasce um pouquinho ali, mas não um espírito, vamos imaginar da envergadura de Albert Einstein ou de outros, aí nasce no mundo canibal, aí não faz sentido. Então, tudo no mundo dos espíritos existe uma finalidade útil, né? Questão 272. Os espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Sim. Aos que se desencaminham querendo subir muito mais alto, mas nesse caso eles ficam desajustados entre vós, porque têm costumes e instintos que não se afinam com os vossos, né? A questão 273, para finalizarmos, né? Um homem pertencente a uma raça civilizada, por expiação, poderia encarnar numa raça selvagem? Olha que pergunta. Sim. Vejamos que existe aqui uma questão. Por exemplo, a questão 271 fala do espírito reencarnar entre os canibais, né? Mas veja que dos canibais para os selvagens já existe a questão, dos selvagens para os canibais já existe uma questão de uma evolução. Já existe uma questão de uma evolução, de selvagem para canibais. Então aqui ele vai perguntar, um homem pertencente a uma raça civilizada por expiação poderia encarnar numa raça selvagem? Sim, mas isso dependendo do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para os seus escravos poderá vir a ser escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou de seu poder e Deus a pode impor-lhe. Um bom espírito pode, também para ajudar-lhe o progresso, escolher uma existência influente entre os povos e então é uma missão. Ora, aqui a gente finaliza tratando dessa questão falando o quê? Ora, tanto você pode diminuir, você pode... O espírito, entendamos, ele não retrograda. Ele não retrograda. Mas à medida que ele entra em desalinho com a existência dele, vamos dizer agora no mundo de provas, a gente está no mundo de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração, então vamos imaginar que aqui alguns espíritos não se enquadraram para alçar-se ao mundo de regeneração. Esses espíritos, eles migrarão para mundos mais atrasados, como citou aqui a pergunta. Então esses espíritos irão para lá para quê? Naturalmente, pelo conhecimento do intelecto, porque o espírito não retrograda, ele vai fazer com que aqueles povos, aquela raça também avance na questão do intelecto. E aí tem a outra questão, isso é uma expiação, mas aí temos a outra questão, que é de provas, de um espírito já numa condição melhor, desejar reencarnar nesse grupo para poder fazer com que eles avancem moralmente. Daí nós temos, naturalmente, ele vai exercer influência naquele povo para que eles possam progredir. Isso é muito bacana. Essa questão da escolha das provas é muito interessante. Só para a gente finalizar, a escolha das provas, gente, ela está completamente associada àquela questão do auto-vitimismo que nós temos aqui. Quantos de nós não nos deparamos com pessoas que se sentem vítima da vida, se sentem vítima da sociedade?
quando na verdade, pelo conhecimento da doutrina dos espíritos, ela vai compreender que ela escolheu os gêneros de prova. Então, se ela escolheu, ela tem condição de suportar. E se ela tem condição de suportar, melhor é que ela olhe para frente, que ela avance, que ela busque conhecimento, que ela interaja, que ela desenvolva o seu processo de transformação moral através do Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita, que com certeza ela vai avançar. Então ela sai daquele estado de angústia, de agonia, de dizer que não tem sorte, que a vida é ruim, que Deus não olha para ela. Sai dessa condição de vítima e compreende que ela escolheu o gênero de prova. Se ela escolheu, ela pode suportar. Mas suportar o gênero de prova com fé, suportar o gênero de prova com conhecimento, suportar o gênero de prova olhando para cima, olhando para frente e seguindo adiante, é muito diferente do que você viver uma vida angustiada, de sofrimento, enclausurada, te levando muitas vezes a um quadro de depressão ou até mesmo a ideação suicida. Olha como é bacana o conhecimento da doutrina dos espíritos, como isso tudo simplifica a nossa vida, fazendo com que a gente avance, que a gente possa progredir. Isso é uma bênção divina em nossas vidas, a misericórdia de Deus, aos amigos, como os amigos que faziam parte da equipe do Espírito de Verdade, com Kardec, trazendo todo esse conhecimento para nós, aliviando dores, aliviando os corações aflitos, fazendo com que a gente avance, porque agora sabemos que fomos nós que escolhemos as nossas provas, os nossos gêneros de prova, e aqui a gente precisa enfrentar com Jesus, com fé, avante, adiante. Muita paz a todos e muito obrigado.